tenho a honra de ter aqui com a gente hoje Madhu Cabral, a nossa astróloga védica, a minha astróloga védica. Vejam bem, que honra, minha amiga e astróloga védica. A Madhu, ela é terapeuta ayurvédica, hoje atua como astróloga, focou bastante em difundir a astrologia no país através trabalhando com marketing digital e através de infoprodutos, que eu acho que é uma maneira, muito incrível e inteligente de acessar mais pessoas. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre astrologia. Que delícia. Agradeço muito o convite. Eu muito que agradeço. Chique estar aqui com vocês. Adoro. Imagina, chique pra gente, né? Por favor. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do que é astrologia. Eu tenho a sensação de que a gente sempre busca respostas para tudo na vida em ambientes externos. E eu acho que muitas vezes, muitos de nós buscamos astrologia sem saber exatamente do que se trata, né? E só focado no resultado de alguma coisa. Então, se você puder contar pra gente o que é o que é essa astrologia. E também, eu acho que seria legal você falar qual que é a diferença dessa astrologia tipo horóscopo, que a gente conhece hoje aqui no Ocidente, e da astrologia védica, que é o teu principal foco. Sim, tá. Vamos lá, que dá para ficar horas aqui eu sei. respondendo isso. Ficaremos, provavelmente. A primeira coisa que me vem na cabeça com essa pergunta é que eu assisti uma aula uma vez do Dr. Robert Svoboda, que é um grande médico ayurvédico e que entende muito de todas... Você sabe que ele é meu colega de classe? Ai, gente, você falou... Ele é meu colega de classe. Demais. Fiquei Quase pensando morri. em fazer o curso. Eu nunca mais na vida eu tive coragem de levantar a mão, mão, porque assim, como é que eu vou levantar a mão e falar qualquer coisa na frente desse homem que é meu colega de classe? Ele é demais, realmente. Enfim, desculpa te interromper, Imagina. mas eu... E ele eu assisti uma vez uma aula dele sobre astrologia, que é muito interessante, que ele falou que é muito natural do ser humano buscar respostas nesse lugar de sinais. E daí ele listou uma quantidade de oráculos muito impressionante. Por exemplo, na antiguidade tinha oráculos baseados no caminho das formigas, assim, sabe? E ele faz essa lista dessa pesquisa maravilhosa, desde folha de chá até a astrologia. A astrologia, ela foi uma das primeiras ciências, né, considerada uma das primeiras ciências do ser humano, porque ela mede o tempo. Então, o dia é medido pelo sol, as fases da lua medem o mês, as estações medem o ano. Então, o movimento dos astros sempre fez parte de um estudo do ser humano para entender a natureza. E até onde eu estudei, no começo, isso vinha cheio de um significado um pouco mais integrado, assim, como eu me sinto, não só como os animais se comportam durante o dia, como os animais se comportam durante a noite, mas como eu me sinto em determinado ciclo do ano, que tem realmente várias possibilidades, desde um ponto de vista mais prático. Por exemplo, que o Ayurveda fala que a gente deveria se recolher um pouquinho mais no inverno, que a gente fica mais expansivo no verão, e que os ar-condicionados tiraram essa possibilidade da nossa vida. Mas também como a gente se sente emocionalmente. Então, sempre teve essa conexão. Na hora que a gente fala de astrologia védica, ela é considerada um Vedanga dentro desse conhecimento védico, então é um dos membros do conhecimento védico, que serve para a gente entender a lei do karma, né? Então, dentro dos membros do conhecimento, a astrologia védica é considerada os olhos do conhecimento, porque ajuda a gente a enxergar com mais clareza. Sempre fez parte da medicina ayurvédica, por exemplo, né? Todas as faculdades de Ayurveda e todos os cursos de Ayurveda falam sobre a astrologia. E até onde eu sei, e é bem pouco que eu sei, a medicina antiga grega também tinha cadeiras de astrologia dentro, né, de um curso de medicina. E esse complemento faz muito sentido, porque quando a gente pensa nesse estudo da lei do karma, que é a lei da ação e do resultado da ação, a gente consegue entender que tudo que a gente faz tem um resultado que volta para a gente. E isso, de uma forma muito simplista, obviamente, começa a determinar padrões de comportamento nossos. Então, se eu estou muito irritada porque o marido jogou a toalha em cima da mesa, em cima da cama, molhada, e eu vou lá e como um chocolate,
Isso me traz algum benefício? Ou toma uma taça de vinho, qualquer que seja, né, a nossa escape de irritação? Vinho não é válvula de escape, ok? Aqui é regra. Na minha vida é regra. Vinho não é Nem escape. chocolate na minha, mas a gente pode falar uma da outra. Então, na hora que, né, num exemplo muito simples, na hora que isso me traz algum conforto, na próxima vez que eu me sinto irritada por qualquer outro motivo, eu já sei que o chocolate pode me ajudar. E daí, quando eu penso que eu posso ficar irritada, eu já como chocolate. Então, as nossas ações, elas se transformam com muita facilidade em padrões de comportamento nosso. Tem toda uma neurociência por trás disso que é maravilhosa, absolutamente, nossa, um autoconhecimento do ser humano incrível. Mas esses padrões dentro desse conhecimento védico, eles ficam muito marcados na nossa personalidade. Tão marcados a ponto de acompanhar a gente de vida para vida. É uma ciência de reencarnação, né? Então, isso explica aquelas coisas que a gente sente. Pra mim explica tudo. A gente faz e não entende por quê, a gente sabe e não sabe porque sabe, né? Até os nossos talentos e todas essas coisas se explicam os próprios nisso, gostos, né? E aversões, exato. Né? Por que é que eu odeio jiló e a minha avó amava jiló? Por quê? Eu já nasci não gostando desse sabor. E isso, uma das palavras para isso no conhecimento do yoga e do Ayurveda é samskara, né? A imagem de samskara explica muito o que é como se a água começa a correr uma água, né? Numa descidinha. E daí a água, ela desce a primeira vez se espalhando toda, e daí ela encontra um caminho e vai cavando aquele caminho. E daí chega uma hora que a água não consegue mais ir por outro caminho. Você precisa cavar outro caminho, precisa cobrir uma vala. Então, esse sulco que a água forma é uma boa imagem para o samskara, né? Os nossos padrões de comportamento fazem isso com a gente. A gente começa a agir no automático, que é todo esse rolê dos grandes sábios do yoga estão falando pra gente, momento presente, presta atenção no que você está fazendo, porque senão você faz sem perceber. E a gente fica muito exprimido dentro desses padrões, né? A gente fica muito obturado. Então, para voltar para a pergunta do que é a astrologia védica, ela é uma das ferramentas de autoconhecimento muito potentes, principalmente dos nossos padrões. É isso que é o seu mapa natal. Quais são os padrões que você veio para essa vida? Então, dentro desse contexto, a astrologia védica é com muita frequência vista como uma psicologia do Ayurveda, né? Uma psicologia védica, porque é isso que a gente está estudando. Padrões de comportamento humano. Né? Constantes, né? Exato, que só se repetem e só se reforçam. Você falou uma coisa muito legal. Você falou que foi lá no começo, né? A astrologia é esse despertar para esses padrões, né? Como se fossem os olhos do conhecimento. Sim. Né? E é muito interessante porque quando a gente busca, a maioria de nós, quando a gente busca ajuda de um astrólogo ou a gente busca informações de um astrólogo, a gente quer respostas para as coisas que a gente não quer ver. Exato. Né? Não é normalmente... Bem difícil isso. Assim, a gente quer respostas, coisas que as coisas estão aparecendo, elas estão na nossa frente, daí a gente dá uma embaralhada, porque a gente não quer ver, não quer aceitar, tá difícil demais, a vida tá muito dura, daí a gente corre atrás de um astrólogo para dizer se vai mudar, quando vai mudar, né? Se o astrólogo dizer que vai mudar, maravilhoso, gostei, vou de novo. Senão a gente troca de astrólogo. Exatamente. Sim. Ou o astrólogo não é bom, ou não gostei do que eu ouvi, distorço o próprio discurso daquilo que foi visto no contexto, né? Então, assim, é muito interessante porque, de fato... Se a gente... às vezes, eu tenho a sensação de que a nossa relação como um buscador desse conhecimento é muito equivocada. Porque Sim. a gente... Eu realmente quero sentar na tua frente, quero que você fale assim, não, Cacá, a partir de agora vai estar tudo maravilhoso. Exato. E ela faz isso mesmo, viu, gente? Eu realmente quero isso. Mas eu sei que o caminho não é esse. Mas é realmente isso que eu quero. Eu quero que você fale que, tipo, a partir de agora vai ficar tudo lindo. Vai passar, Sim. vai ficar lindo. E as pessoas, elas chegam, assim... Tem, de novo, né? Várias coisas para falar sobre isso. Porque é louco, as pessoas com muita frequência chegam no astrólogo perguntando...
quando é que eu vou casar? Ou quando é que eu vou ficar rica? A pessoa ela já assume que ela vai. Ela Sim. só está esperando um check ali na lista. Né? E isso pode ser bem complexo, realmente. Porque, primeiro que hoje em dia, depois de sentir que eu fiquei algum tempo dando murro em ponta de prego, hoje em dia, ler mapa não é o foco do meu trabalho. Hoje em dia, minha paixão é ensinar astrologia védica. Mas hoje em dia eu leio o mapa de quem exclusivamente de quem já tem uma busca de autoconhecimento bem definida, assim, né? Então, o seu, das minhas amigas professoras de yoga, dos meus alunos estudantes que estudam na formação, hoje em dia eu consigo me dar esse luxo de realmente não me colocar numa situação onde eu preciso tentar muito convencer a pessoa de que é assim que as coisas são. E daí tem uma outra coisa que é muito, muito interessante, que normalmente quando eu falo de trânsitos, por exemplo, agora, nesse momento, né, estamos no meio de maio, final de maio, e a gente está passando por uma combustão no céu. E isso quer dizer que as pessoas normalmente estão muito agitadas por dentro, mas se sentindo muito desanimadas e sem energia. E isso, você obviamente sabe, faz das pessoas uma panela de pressão, sim, porque a energia por dentro, a cabeça está pirando e super movimentada, mas você está jogada no sofá sem mobilizar essa energia, sem, sim, nem querer olhar para ela, tentando se distrair, porque tá difícil. E daí, quando eu falo isso e as pessoas... A primeira pergunta que aparece no chat quando eu estou falando sobre isso é: quando isso acaba? Acaba, claro. Isso acaba quando você aprender a lição que você está aí para aprender. Porque se você... Né, é isso que o conhecimento maravilhoso, que realmente me emociona de falar do yoga, do Ayurveda, todo esse autoconhecimento fala que quando a gente está sofrendo, é porque tem uma lição a ser aprendida. É lógico, eu sempre gosto de ressaltar que a gente está falando de questões, assim, meio num nível mais seguro, né? A gente está passando por uma grande desgraça do país. Eu não estou falando que metade do país está afogado porque tem uma lição para aprender. Eu não falaria dessa forma sobre um assunto tão delicado. Mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ai, nossa, tá... As nossas coisas internas, né? O que a gente pode fazer alguma coisa, né? Não é negar as coisas da vida, que sem dúvida... Mas o que você faz com essa situação? Quando é sofrimento, é sempre uma boa lição a ser aprendida. Sim. Quando é sucesso, também. Quando é alegria, também. Mas é mais fácil a gente aprender a lição nesse caminho, né? Agora, quando é sofrimento, a gente normalmente só quer que passe. E tem um jeito, tem uma técnica muito fácil de passar, que é mudar o seu ponto de vista, fazer diferente o que você está fazendo, e você vai ter outro resultado, né? Então, esse lugar onde as pessoas ficam esperando que a astrologia vai fazer alguma coisa por ela, não é verdadeiro. Assim como a astrologia também não vai zoar ninguém. Marte em combustão não vai te jogar uma grande desgraça na vida. Graças a Deus. Exato, graças a todos eles. Mas você também não pode delegar as suas responsabilidades, né? E a gente se coloca nessa situação. A gente se coloca nessa situação de exteriorizar o que é a nossa responsabilidade, né? Eu ouvi uma coisa muito linda semana passada, e muito forte, que foi um sobrevivente de um campo de concentração falando que, por mais horroroso tudo que tem acontecido com eles, ninguém nunca podia obrigar ninguém a ter um determinado pensamento que eles não quisessem. Então, por mais que as situações externas... Quem falou isso foi um sobrevivente de Auschwitz. Então, né, imagina a situação. Por mais que as situações externas estejam absurdas, surreal, você nunca é obrigado a ter um pensamento que você não quer. E você tem, né? Você ensina isso toda semana, né? Você precisa saber entender os seus pensamentos, não são realidades. Eu estava escutando o episódio que vocês fizeram sobre saúde mental, né? Maravilhoso. Sobre saúde mental. Realmente, não tem um ponto de chegada, agora estou saudável, pronto, deixa minha mente quieta porque ela vai funcionar, não existe isso. Mas o contrário também é verdadeiro, pensamentos não são realidades, né? Você precisa passar por uma peneira isso. E isso a gente consegue enxergar muito bem num mapa astrológico, por exemplo, ou no próprio entendimento do que é astrologia, né? Quais são esses sulcos que a nossa mente acaba entrando e que levam a gente
para lugares muito favoráveis, mas às vezes para lugares menos favoráveis. O que eu acho que, assim, é uma coisa muito interessante que, tipo, por exemplo, quem tá em combustão agora? Todo mundo. Tá. Júpiter, Agora, Vênus gente, e temos Mercúrio. todos em combustão agora. Todo mundo tá em combustão agora. E aí, tipo, estamos todos sentindo, de alguma forma, cada um dentro do seu padrão, porque Sim. o processo é individual, né? Total. Então, assim, tá todo mundo sentindo essa combustão de alguma forma, em algum processo seu interno e individual. Mas, assim, quando o dia que ele acaba, não é o dia que acaba. Não. Né? Aquela combustão, ela tem um fim em si mesmo, mas a energia dela fica o tempo que precisa ficar. Exato. E que eu acho muito louco, que eu tenho uma sensação que, assim, não é só o tempo que ela precisa ficar, mas é o tempo que eu permito que ela fique. Total. Então, exato. assim, a gente, eu acho que, assim, você me corrige, porque a autoridade da astrologia que é tu, mas, assim, nesse processo da mente não é só quando o astro resolve estar a seu favor. Não, você tem que estar a seu favor. Total. Né? Completamente. E você tem que estar especialmente ao seu favor quando ele não está. Exato. Porque daí você consegue equilibrar o processo. E aí é mental, né? Não tem jeito. E é até esse lugar de terceirizar, né? Porque o que eu percebo em mim, por exemplo, quando eu tô firme no autoconhecimento, é que, sim, obviamente, existem situações mais agradáveis e situações menos agradáveis, situações desafiadoras. E a gente consegue enxergar esse padrão estudando astrologia, por exemplo. Só que quando a gente tem essa prática de autoconhecimento, duas coisas acontecem. A primeira é que a gente cria um distanciamento. E isso sempre facilita as coisas, né? A gente não se envolve no drama. É essa que é a questão, porque dor é inevitável na vida humana, mas o sofrimento não. O sofrimento é opcional. Esse lugar onde você fica remoendo aquilo que está acontecendo é opcional, né? É um pensamento. E transitório, acho que quando a gente começa a estudar, a gente entende que, assim, tudo é transitório, tudo tem começo, meio e fim. Então, assim, tipo, tá foda, tá muito difícil de lidar. Tipo, o que eu posso fazer para resolver esse negócio, sabe? Porque se tá difícil, não é Júpiter em combustão, é uma ação sua que claro. te deixa... É lógico, de novo, não tô negando as coisas da vida, da vida, mas as coisas da vida e dos outros que acontecem, quando chega em você, a única coisa que você pode fazer é, então, acolhe. O que eu vou fazer com isso? E acolhe. Exato, o que eu vou fazer com... Não é que não existe trânsito que te chega atrasada no trabalho e isso te perturba. Ele existe, mas daí você volta para você e pensa, o que é que você vai fazer com isso? E a astrologia mostra muito esse padrão, né? Como a gente lida com as coisas e, principalmente, abre novas possibilidades. Porque na hora que você reconhece um padrão seu e fala, então isso não serve mais para mim, todos os nossos padrões, eles serviram em algum momento para alguma coisa, né? Ou para te defender de uma situação quando você era bebê e você nem lembra, e isso imprinta em você de um jeito incrível e maluco. Mas talvez isso não seja mais favorável, talvez um padrão, uma crença que eu tinha no mês passado, eu espero que não seja mais favorável. E na hora que a gente está nesse caminho do autoconhecimento, reconhecer isso abre novas possibilidades, né? Tipo, a gente tem um ponto de vista e que espreme a gente nas nossas possibilidades. Na hora que a gente reconhece esse ponto de vista, isso abre para um espaço de vista, né? A gente consegue, assim, desejar mais ou enxergar mais. Realmente abre muita coisa. E é essa que é a questão dos trânsitos, né? A gente fica acostumado a reagir das coisas e só esperando que as coisas mudem, esperando que as coisas que as coisas passem. E o único jeito das coisas mudarem é a gente fazer diferente, né? Continuar agindo da mesma forma só pode trazer o mesmo resultado. E autoconhecimento dá essa possibilidade pra gente, né? Voltar pra gente e entender como que eu quero reforçar ou andar em outra direção. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho sobre o que tu falou. Teve um momento em que você falou, eu hoje não atendo, não faço mapa, mas eu ensino
as pessoas a fazer. Quando que você teve, assim, como que foi esse processo de transição? Porque eu acho que é uma coisa muito... Você é muito pioneira nisso, né? Assim, nesse lugar de não necessariamente profissionalizar, mas dar esse conhecimento às pessoas comuns, né? Porque, assim, eu imagino que tem muitas pessoas que te procuram para aprender e poder atender depois. Mas tem muita gente que te procura para conhecimento próprio mesmo. Sim, muita. Uma grande maioria dos meus alunos é pelo autoconhecimento. Acho que a gente tem uma coisa muito parecida, né? A gente saiu um pouco do foco profissionalizante e colocou o foco na prática mesmo, né? Sim, total. Então, assim, como que isso aconteceu? Assim, foi planejado? Não, de forma alguma. Pelo contrário, eu... Algum astro te contou? te deu a letra? Eu, durante muitos anos, eu me consultei com a astrologia védica. Eu li uma vez o meu mapa astral pela astrologia normal, que é a astrologia tropical, mas é a mais comum aqui no Ocidente. Eu fiz uma vez, sempre li horóscopo, né? Horóscopo faz muito... A sua primeira pergunta, tipo... a gente vai na astrologia para querer ter alguma resposta. Horóscopo é uma coisa que faz muito parte da cultura. Todo mundo, né, dá uma... Mesmo que não acredite em astrologia, em algum momento deu uma olhadinha em algum horóscopo. Eu posso fazer um adendo? Claro. Sabe o que eu acho que é muito interessante esse negócio de horóscopo? E voltando ao assunto dos padrões, é que as pessoas elas usam o horóscopo para reforçar os próprios padrões. Não, eu sou geminiana, eu sou assim mesmo. Exatamente. Né? Não, eu sou canceriano, choro por tu, me magoou por tudo. Não, você não precisa vestir a camisa daquele estereótipo, muito né? Pelo contrário. É muito pelo contrário. Então, eu acho que, assim, no final das contas, de novo, eu acho que o horóscopo, esse horóscopo tropical, da forma como a gente conhece ele, não ele como um todo, mas, assim, aquele jornal que a gente abre e vê ali o horóscopo do dia, como vai ser do dia, ou qual que é o perfil de cada signo. O que eu acho que é delicado, porque você pega todo esse perfil e reforça todos os seus padrões, quando você deveria fazer o oposto. Fazer o oposto. Porque é exatamente isso. A astrologia, ela é isso, é um estudo de padrões da sua mente. Só que você tem livre-arbítrio. Né? Se você estuda a cultura védica, a gente entende que é por isso que a manifestação se deu. Porque a consciência queria experimentar um rolê que ela não sabia como ia ser. E que rolê, hein? Só para voltar depois a consciência, eu podia ter... Mas, enfim, a consciência, né, a cultura védica fala pra gente que a consciência, ela manifestou tudo isso que existe porque queria ver o ponto de vista da Cacá sobre isso. Você acha que ela ia predeterminar o que você ia fazer da vida? Qual é a graça? Então eu quero ver o ponto de vista da Cacá, mas ela vai passar por isso, e já sei o resultado. Não fecha a conta. Claro, não fecha. Então a astrologia, ela só consegue prever o futuro se você continuar fazendo exatamente o que você está fazendo. Aí eu consigo olhar o seu mapa, consigo entender os seus padrões. Se você continuar agindo dessa forma, você vai ter o mesmo resultado. E acabou. E aí não é nenhuma premonição, é uma coisa óbvia, né? É óbvio, exatamente. Qualquer pessoa que entenda a mente humana vai chegar na mesma conclusão. Claro. Quando, na verdade, o objetivo é ampliar as suas possibilidades, né? E daí você ainda consegue prever o futuro, mas num lugar muito mais maravilhoso e muito mais expandido. Então, esse lugar de usar a astrologia de desculpinha astrológica realmente não vai levar a gente em muito lugar. E daí eu chego na minha própria história, que tem tudo a ver com isso, porque eu comecei... Eu trabalhava na Yoga Journal e fui entrevistar 2 astrólogos védicos. E a primeira astróloga, ela usava uns cálculos estranhos e eu não me conectei muito com o que ela falou. Mas o segundo astrólogo é isso, eu nunca nem tinha feito meu mapa, lia horóscopo, mas era esse o meu conhecimento sobre astrologia. E esse astrólogo leu o meu mapa e eu saí de lá muito chocada. Falei, gente, como ele sabe de tudo isso? Não é possível que ele sabe de tudo isso. E realmente foi uma expansão, assim. É tipo a primeira aula do yoga que você é pega mesmo, que você fala, uau, é isso, sabe? Só que daí eu nem passava pela minha cabeça estudar astrologia e eu usei essa astrologia nesse lugar onde eu ia me consultar com um astrólogo durante acho que 10 anos. Todo ano eu ia lá e anotava as coisas, fazia tudo que ele mandava. E me ajudou muito, assim, no autoconhecimento, mas também no planejamento, que é assim que funciona o trânsito. Será que eu faço o que minha astróloga manda? Você
faz, é boa nisso. Ah, Não, é que eu não mando, eu só falo, só entrego as possibilidades. eu me ligo. Eu fazia mesmo, assim, porque eu era muito desorganizada. Então, é esse lugar que os trânsitos, né, que esse estudo da astrologia ajuda muita gente, porque você enxerga uma energia disponível ali, entende que essa energia, você escolhe como você vai usar essa energia. E como eu não pensava muito no futuro, eu não era uma pessoa muito... Eu queria saber quando eu ia ficar rica e quando eu ia casar, mas eu não era muito planejada e muito organizada no planejamento. Então, me ajudou muito, além do autoconhecimento. Só que daí, esse astrólogo, ele sumiu, foi abrir uma fábrica de gelo no litoral norte e parou de atender. E daí eu falei, nossa, né, estava me fazendo bem, como é que eu vivo sem isso? Aí eu já organizava, já era produtora e já organizava curso. E eu falei, vamos organizar um curso para você. E daí ele testou o curso em mim, ele me ensinou o meu mapa. E daí, quando eu vi o meu mapa, eu não sabia nem que eu tinha Vênus no mapa, não sabia nada de astrologia, só fazia o que ele mandava, nada. Quando eu vi o meu mapa pela primeira vez, é esse lugar de novo do yoga. Meu Deus, tá tudo ali! Por que não me falaram isso antes? Tá tudo ali. E daí eu já comecei de assistente desse professor, o Nagendra, o Horácio Takano. Eu já comecei... Eu fiz um mapa com ele também, fiquei muito chocada. Eu fiquei muito chocada. Ele é bem incisivo, assim, ele é muito fiquei horrorizada. É uma paulada. Foi uma paulada. E olha que eu não sou fácil de ser pega assim, mas foi uma paulada. Sim. Então, 10 anos eu fiz. E daí ele começou, logo na sequência, como eu me propus a produzir os cursos para ele, eu já comecei dando aula. Então, eu comecei a aprender a astrologia dando aula, sendo assistente dele. Eu continuava não sabendo nada, mas era assistente dele. E eu demorei muito tempo depois disso para ler mapa. Muito tempo, não, tipo... 2, 3 anos para ler mapa. Até lá, eu só ensinava as pessoas a fazer esse processo. Então, eu só aprendi astrologia ensinando. Assim. Eu comecei a ler mapa depois, na verdade. E é isso, né? Quem nasceu para ser professora tem uma satisfação com isso que não tem nada igual. Não, e é que é uma independência, né? Assim, você entrega para a pessoa a responsabilidade da própria vida nas mãos dela, total, né? Você não assume para você, total. Assim... É louco, porque isso tem muito a ver com Ashtanga, né? Você entrega uma série para a pessoa, é esse mesmo princípio. Sim. Tipo, faz aí o seu trabalho. Se precisar, eu tô aqui. Mas faz a sua parte e volta quando você precisar. Faz muito sentido. Sim, por isso que eventualmente eu te mando uma mensagem. Dá um alô aí. Dá um alô aí que o negócio tá meio, meio obscuro. Deu uma escurecida. Sim. O que tá acontecendo aí? Quem é que tá em combustão? Que legal isso. Tem uma pergunta bem pontual que eu queria fazer, assim, se tu tivesse que falar em poucas palavras para uma pessoa no qual você tem pouca relação, né? O porquê ela deveria se ater, se interessar e talvez focar um pouquinho nessa questão de descobrir os planetas e descobrir a si mesmo, como você falaria? Primeiro de tudo, todo mundo precisa de uma ferramenta de autoconhecimento. Sim. É essencial. É essa que é a questão, né? Eu nem puxaria tanta sardinha para o meu lado, mas é essencial uma ferramenta de autoconhecimento. Cada vez mais eu entendo que as coisas, esse fluxo do universo, ele é feito para dar certo, ele é abundante, ele é fluido. E a gente faz muita força para atrapalhar o rolê todo, né? A gente realmente precisa colocar energia para dar errado. Eu realmente acredito no método. Se seguir, se fizer... Eu tenho um professor maravilhoso que fala, se você estiver fazendo a sua lição de casa, se você estiver dormindo na hora certa, acordando na hora certa, meditando, comendo comida da estação, se você estiver fazendo esse rolê do jeito certo, você não precisa de astrologia védica para nada. Mas quem é que se garante, né? Quem é que está fazendo tudo certinho? Então, a primeira coisa é que autoconhecimento, para mim, é essencial. Eu não consigo entender como... Quer dizer, até consigo. É isso que a gente está vendo, né? Tem coisas muito absurdas acontecendo no mundo
que parece que tá levando a gente para explodir o planeta que a gente mora. E tudo bem, tá todo mundo continuando desse jeito, em vários âmbitos diferentes, né? Não tô aqui para defender nenhum ponto de vista específico, mas é isso, as coisas, tem coisas muito dramáticas, coisas muito maravilhosas também acontecendo, mas coisas muito dramáticas acontecendo. O foco tá no drama. O problema é que o foco tá no drama. Parece que é simples mudar. Você fala, mas gente, vocês não estão enxergando. E isso, para mim, tem muito... né? Para mim, a essência disso é o autoconhecimento. A astrologia védica literalmente desenha isso pra gente. Faz ali um desenhinho, coloca os planetinhas, coloca uma legendinha. Então, é uma ferramenta que é muito, muito potente de autoconhecimento, né? Você abre realmente a mente nesse lugar de enxergar padrões, de escolher os padrões que você quer manter e de escolher novas formas de usar os padrões que não funcionam mais muito para você, sem negar a sua essência, né? Ninguém precisa se transformar em uma coisa que não é, mas você pode usar todas as suas potências para direcionar para um lugar onde você quer, que não é o mesmo que você queria 10 anos atrás. Então, para explicar por que as pessoas precisam de astrologia védica, eu começaria falando, você precisa de autoconhecimento, você precisa construir uma conversa interna que seja saudável, porque senão é muito sofrimento, ninguém precisa. Tem tanta coisa difícil acontecendo no mundo, você vai deixar o maior inimigo estar aqui no meio das duas orelhas? Fica muito difícil desse jeito, né? E na hora que a gente reconhece, na hora que a gente dedica, é tão generoso o autoconhecimento, né, Cacá? Porque na hora que você dedica 10 minutos por dia... Faz uma diferença imensa. Fico até arrepiada, porque é assim, ó... Mas acho que vem daquele lugar que você falou, assim, acho que tá tudo... tudo foi feito para dar certo. Mesmo quando aparentemente está errado, foi feito para dar certo. Então, assim, a gente tem que fazer um esforço muito grande e eu até vou te dizer... Tá, isso é teoria da Cacá, claro. Mas eu até acho que, sim, a gente está tão exausto como humanidade mesmo e também como indivíduo, eu acho que, sim, essa exaustão, essa densidade, esse peso, vem desse imenso esforço que a gente faz de não aceitar as coisas como elas são. Exato. Né? Cria tanto atrito, né? É muito atrito e é muito exaustivo isso, né? Mas eu fiz fazendo um gancho da tua fala, eu fiz um vídeo outro dia. Por algum motivo, alguma caixinha no Instagram me falaram sobre... que várias pessoas me fizeram depoimentos de que tinham parado de praticar Ashtanga. Porque era uma série muito longa, demandava muito tempo, e daí demanda muito tempo, e a série é longa, e daí a série é longa, e demanda muito tempo, e daí é todo dia, e daí a série é longa, e tal. E daí isso rolou, assim, tipo, 3 dias de conteúdo no meu Instagram pessoal. 3 dias de conteúdo no meu Instagram pessoal. É porque o negócio rendeu mesmo. E no fim, eu fiz um vídeo e falei assim, a verdade é que você não precisa praticar Ashtanga. Mas alguma coisa, alguma atividade de pacificação da mente, você é obrigatoriamente, você obrigatoriamente tem que ter. Sim. Porque senão você vai enlouquecer nesse mundo, sabe? Então, assim, precisa existir uma atividade de pacificação da mente. Eu fiz esse vídeo, eu soltei, só que quem bagunçou com ele fui eu. Porque eu pensei... Eu não preciso de uma atividade. Cada vez mais preciso de mais atividades. Eu também. Isso seria porque eu tô cada vez mais doida ou porque eu tô cada vez mais consciente do processo e tô querendo cada vez, tipo, limpar mais? Me deu uma bagunçada. Mas eu acho porque, que assim, não é só atividade, né, Cacá? É um estilo de vida. Claro. Todas as atividades que você faz passam a ser mais pautadas para esse lugar que traz um pouco mais de equilíbrio, né? Então, eu total me reconheço na sua fala, porque eu preciso, né, cozinhar com consciência quando eu vou comer, eu preciso sair para caminhar e prestar... Tudo isso para mim são atividades... Só que é o contrário, na verdade, né? A gente tenta transformar todas as atividades do dia em coisas que estejam mais alinhadas com a consciência.
Mas sim, também gosto de arrumar mais, cada vez mais. Parece que cada vez eu tenho uma necessidade de uma coisinha. E de novo, não é mais uma prática de Ashtanga na minha vida que demora 2 horas. Não, é 10 minutinhos. Ajuste, exato. É uns 5 minutinhos, é um Exato. mantra no horário tal, é uma sentadinha ali para ficar em silêncio no outro horário. Sim. Eu assisti o Yellowstone e tem aquele momento que ele fala, que alguém acho que fala para ele que como que ele consegue, né, lidar com tudo isso, e ele fala que é too much sitting and thinking. Sim. Eu falei assim, nossa, mas eu gosto muito de fazer isso, porque às vezes, quando a gente dá até o sentar para observar o fluxo de pensamento, é um processo de autoconhecimento, porque Sem você olha, dúvida, caraca, pra mim é eu o tô melhor. pensando esse troço. O Robert Svoboda tem uma frase maravilhosa, porque ele não chama meditação de meditação, ele chama de ficar com a realidade. Stay with reality. Tipo, sente e vê o que tá acontecendo, vê o que Porque você não tá fica, pensando. né? Não vê. Não, e é muito louco. Daí é muito... É o torpor, a gente fica no torpor pra não é ver. muito tranquilizante pra mim acordar, sentar pra meditar e falar, nossa, hoje eu vou arrumar treta, porque você só fica pensando, se eu tivesse falado isso ontem, por que que ele fez isso? E com certeza, você fica remoendo. É óbvio que você vai arrumar uma Tipo, treta. hoje eu vou brigar. Não precisa de astróloga pra falar que o dia, não precisa do horóscopo pra falar que o dia vai ser difícil, você já tá procurando, a sua mente tá focada nisso. Você acordou assim, né? E é muito louco te ouvir falando dessa questão de brigar com a realidade, né? Porque uma amiga minha, a Ju Povo, ela falou uma coisa, um conceito que fez muito sentido para mim, que aceitação é diferente de resignação. Aceitação é uma ação. Você reconhece o que está acontecendo, nada te obriga a ficar naquela situação. Você pode completamente agir de outra forma. Mas reconhecer que aquilo é daquele jeito é uma coisa, e você ficar falando, mas eu não queria que fosse, acaba com a sua vida, porque já é. Então, se você não queria que fosse, você aceita que é e muda o que você está fazendo para ser diferente. É diferente de resignação, que você fica carregando aquilo, ó vida, ó azar, e nada que é isso, nada dá certo. E é esse o desgaste de não querer que as coisas sejam como elas já são, né? Já é assim, não adianta você não querer. Vai mudar. Você não meu pode filho mudar, chorando que não quer fazer lição. Mas você vai fazer a lição, você tem certeza que você quer chorar por causa disso? Não precisa, A ele gente te faz poupa isso lágrima. o dia inteiro. A gente faz, né, coitada das crianças que não conseguem esconder porque a gente aprende a mentir. A gente faz isso o tempo todo, né? Fica lutando. Isso é muito atrito, é muito desgaste. Sim. E não estou falando de um lugar de quem superou isso. Não. Eu vivo isso diariamente. Mas sequer reconhecer que isso está acontecendo já me traz muita paz mental, assim. Que realmente me coloca num lugar que eu prefiro estar. Não, e até quando você acorda de manhã e você fala, tá, hoje eu tô pra briga, quer dizer que se você reconhece isso, você diminui 90% das brigas que aconteceriam aquele dia. Você não consegue eliminar, porque você acordou pra briga. Acaba tretando. Né? Alguma coisinha vai rolar, Sim. Mas 90% dela se elimina. Você não briga com o cara do trânsito porque sabe que não vale a pena. Você acaba brigando com quem precisa brigar. E é esse o lugar do autoconhecimento, por exemplo, numa ferramenta da astrologia védica, é que só nomear já coloca encaixa as peças no lugar, sabe? Esse meu primeiro professor, ele falava, é a partir daí que você tem chance de fazer alguma coisa. Antes disso, você não tem nem chance. Se você não tem se você não sabe o que está acontecendo internamente, como é que você vai entender o efeito disso externo, né? Não tem... Não, é tiro no escuro. E a gente vive assim. Atirando Por quê? Por que que a gente tem... gente é assim. Gente, que loucura, meu Deus. Que eu acho que é um pouco assim. Mas, Madu, me conta, o que te faz feliz? Pra gente finalizar. Hoje em dia, acho que o que me faz feliz são conexões, assim, em todos os aspectos. Conexão de conseguir ligar pontos realmente, tipo, nossa, é isso que está acontecendo no céu e isso me conecta com o que está acontecendo. Conexão aqui com pessoas, conexão com os meus filhos, conexão com a comida, que eu sou essa pessoa, tipo, nossa, alguém plantou esse tomate, toda essa energia. Hoje em dia, isso é o que me sustenta, é conexão. E qual é a sua coisa, assim, qual que é o seu momento favorito do seu dia? Aquele momento que é teu, único, exclusivo e que te traz essa sensação de, talvez, não conexão com outras coisas e outras pessoas, mas conexão contigo mesma. Sim.
Essa é uma pergunta difícil, porque eu gosto muito dos meus dias. Eu, ultimamente, tenho estado muito feliz e satisfeita. Mas tem isso que eu entendo que é sagrado e que sustenta todo o resto. Não é o meu momento preferido, mas para mim é o que eu guardo sagrado, que para mim é meditação. Realmente, isso mudou a minha vida e muda a minha vida todos os dias. Então, às vezes é 15, às vezes é 20, às vezes é 40 minutos por dia, mas isso para mim é o que eu guardo como sagrado. Como teu, único, exclusivo. Exato, o autocuidado. Madu, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um imenso prazer te ter aqui. Sempre uma conversa boa. E espero te ver em breve aqui no Bio com a gente. Com certeza. Obrigada Obrigada pelo convite e volto quando vocês quiserem. Que bom.